Vamos lá, então, para a quinta parte dessa aula, tendo feito a árvore, essa parte, tendo treinado fazer árvores, essa parte não vai ser tão difícil. O que a gente vai introduzir agora é a noção de ocorrência de variável livre e ocorrência de variável ligada. Tá? Em primeiro lugar, o que é uma ocorrência? É o aparecimento de um determinado símbolo. Tá? Por que falar em ocorrência e não simplesmente em variável? Vamos considerar, por exemplo, que eu tenha essa fórmula aqui. Né? Eu tenho duas ocorrências da mesma variável. Né? Eu tenho que distinguir essa ocorrência aqui dessa ocorrência aqui. São duas ocorrências de uma mesma variável. Tá? Isso pode ser definido, mas não nos importa. Tá? Bom, então, é isso que significa falar em ocorrência. E a gente vai dizer que eu primeiro vou ler aqui a definição, tá? Mas vai ser mais simples a gente vendo exemplos e depois de fazer alguns exemplos de exercício, vocês voltem para a definição aqui ou no material para ver por que a definição funciona de acordo com isso, que vocês vão entender mais facilmente pelos exemplos do que pela definição, tá? Mas é importante vocês irem se familiarizando com esse tipo de definição. A gente diz que a ocorrência de uma variável alfa numa determinada fórmula, ela é ligada se ela estiver logo depois de um quantificador ou se ela estiver numa subfórmula de uma fórmula que vem logo depois de um quantificador sobre aquela variável. A gente vai ver isso com mais calma. Depois vocês voltem para a definição. Caso contrário, né, se eu tenho uma variável que não vem logo depois do quantificador e não está em nenhuma subfórmula que venha depois de um quantificador sobre aquela variável, a variável é dita livre. Vamos ver alguns exemplos, isso vai ficar claro. Primeiro vamos ver alguns exemplos simples, tá? O que eu tenho aqui? Essa aqui é, obviamente, livre, porque ela não ocorre depois de um quantificador e nem em uma subfórmula de uma fórmula que venha logo depois de um quantificador sobre essa variável. A mesma coisa, o que acontece aqui? O x é ligado porque ele vem logo depois do quantificador, tá? Uma observação, um pequeno parênteses, alguns livros nem vão contar isso que vem logo depois do quantificador como ocorrência de uma variável. Isso pode ser tanto do jeito que eu estou fazendo agora, quanto de outro jeito, eu só estou alertando para essa, que é uma das possíveis diferenças que vocês podem encontrar em outros livros, mas vocês vão ver depois porque que não faz diferença, a gente pode funcionar dos dois modos. Para nós, a gente está contando isso aqui como uma ocorrência de variável, mas como ela vem logo depois de um quantificador, ela é uma ocorrência ligada. Já o y, embora ele esteja numa fórmula que vem depois de um quantificador, ele é livre por quê? Porque o quantificador liga, a gente diz, ele liga o x, ele não liga ocorrências de y, ele ligaria se tivesse um x aqui, né? Se eu considerar essa daqui, eu tenho o quê? Esse x aqui, essa ocorrência é ligada porque vem logo depois do quantificador. Bom, esse quantificador aqui, ele vai se aplicar à fórmula que vem logo depois dele, né? E qual é essa fórmula? É isso daqui. Então, ele vai pegar, a gente vai dizer que isso tudo aqui, até eu fechar o parênteses, é o escopo desse quantificador aqui, é até onde ele alcança. Vocês já vão ver por que isso faz diferença. Como ele alcança toda a fórmula que vem depois dele, essas duas ocorrências de x aqui são ligadas, tá? Vamos ver o que acontece aqui. Esse x é ligado porque vem logo depois de um quantificador, né? Em seguida, o que a gente tem? Um y vem logo depois de um quantificador, essa ocorrência também é ligada. Vou seguindo, encontrei um x. Ora, esse quantificador aqui, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar toda a fórmula que vem depois. Essa fórmula começa aqui e termina aqui. Portanto, esse x aqui, ele é ligado.
A mesma coisa para essa ocorrência de x. Por quê? Porque esse meu quantificador aqui pega sempre uma fórmula inteira, tá? Agora vamos ver o que acontece com o y. E eu vou apagar aqui para ficar mais claro. Vamos ver agora o que acontece com o y. Bom, esse aqui a gente já viu que era ligado. Mas vamos ver o que esse quantificador vai ligar. Ele vai ligar a fórmula que vier depois dele. E o que é a fórmula que vem depois dele? É só isso daqui. Tá? É claro que vem, digamos assim, mais coisa depois dele. Só que essa mais coisa que vem depois não é fórmula. Né? Se vocês pegarem isso daqui, isso não é fórmula. Isso aqui é um símbolo incompleto. Tá claro? E o quantificador com a variável, ele tem por escopo a fórmula que vem depois. Isso aqui vem depois do existe y, a gente lê assim, mas não é uma fórmula. Qual é a menor fórmula que vem depois? Ela termina aqui. Então, esse aqui vai ser o escopo desse quantificador. Bom, mas isso significa, então, que esse y é ligado, porque ele está numa fórmula que está no escopo desse quantificador, mas esse y aqui não é, ele é livre. Tá? Por quê? Porque ele não ocorre em nenhuma subfórmula a qual esteja aplicado um quantificador sobre o y. Tá? Bom, eu insisti antes que vocês fizessem bastante árvore, por quê? Porque a árvore vai ser útil para a gente determinar se as ocorrências de variáveis são livres ou ligadas. Tá? Vamos ver como é que a gente poderia, vamos fazer primeiro um caso simples, depois mais complexos, como é que a gente pode ver isso no caso desse exemplo. Eu vou fazendo a árvore, o que eu tenho que fazer? Tenho que tirar, aqui é uma fórmula geral, se for fórmula, é uma fórmula geral, começa com o quantificador. O que eu tenho que fazer? Ver se o que sobra aqui é uma fórmula. Se isso aqui for fórmula, como começa com parênteses, é uma fórmula molecular com conectivo binário, aqui só tem um conectivo binário. É isso aqui que eu vou ter. Desse lado aqui, novamente, começa com um quantificador, portanto, se for fórmula, se eu tirar o quantificador e a variável, deve sobrar uma fórmula. Tá? E de fato assim acontece. Então agora o que a gente tem na árvore? A gente tem todas as subfórmulas dessa fórmula aqui. E agora o que eu olho? Eu olho que eu percebo que essa ocorrência do y, ela não ocorre em nenhuma fórmula a qual se aplique um quantificador sobre essa variável. Como é que eu posso ver isso? Eu vou subindo, eu vejo. Lembrem que a árvore me dá todas as subfórmulas de uma fórmula. Essa aqui é subfórmula dessa, mas essa não é uma fórmula geral. Ela é embora ela tenha um quantificador sobre o y, ela é uma fórmula molecular, ela não é uma fórmula geral. Se eu subo aqui, bom, essa aqui é subfórmula dessa e é, portanto, subfórmula dessa aqui também. E essa aqui é geral, começa com quantificador, mas não um quantificador sobre o y. Isso me permite determinar, então, que essa ocorrência aqui do y é livre. Vamos ver os demais casos. Se eu considerar agora essa ocorrência do x, eu vou subindo. Essa aqui é molecular, agora não, então não liga nada, mas essa aqui é geral, ela é uma geral sobre o x. Bom, se eu subir e encontrei uma quantificação sobre o x, né, nessa linha das fórmulas das quais ela é subfórmula, é porque essa ocorrência aqui do x é ligada. Tá? Bom, vamos ver aqui, esse y, tá? Eu vou subindo, aqui, esse não dá, vocês não estavam vendo nada, né? Esse y aqui, eu subo, ó, ele é subfórmula dessa fórmula aqui, e essa fórmula é uma geral com um quantificador sobre o y. Portanto,
esse quantificador liga esse y aqui é ligado, tá? Vou vendo agora para o x, aqui não, aqui só ligou o y, aqui a molecular não liga nada. Ah, mas eu chego aqui, eu tenho um quantificador, eu tenho uma geral cujo quantificador se aplica ao x. Portanto, esse x aqui é ligado. Tá? Então, vocês podem fazer a árvore e ir subindo e vendo se existe uma fórmula geral sobre aquela variável acima no ramo que sai daquela fórmula atômica onde aparece a variável em questão. Tá? Vamos ainda, antes de vocês passarem para os exercícios, fazer um caso um pouquinho mais complicado. Se a gente olhar essa fórmula aqui, já não é tão fácil quanto nos exemplos anteriores, de só batendo o olho, saber quais são ocorrências de variáveis que são livres e quais ocorrências são ligadas. Daqui a um tempo vocês vão bater o olho e ver, mas por enquanto vocês devem treinar fazendo a árvore. Tá? Então vamos ver. Então aqui eu já deixei a árvore prontinha. Vocês podem, como exercício, pausar mesmo, sem gravar o vídeo, fazer a árvore por conta própria e ver se coincide com essa daqui. Né? Estando errado, corrijam, estando tudo certo, a gente segue adiante. Então, bom, eu quero ver aqui, eu tenho uma ocorrência de variável. Eu quero ver se ela é livre ou ligada. Eu vejo onde é que está aqui a fórmula atômica na base, onde ela aparece. Eu vou subindo e vejo se tem alguma quantificação, alguma fórmula que começa com quantificador sobre essa variável. Não tem aqui, não tem aqui. Com isso, eu já sei que essa ocorrência aqui é livre. Tá? Vamos passar agora para essa ocorrência aqui do x. É provável que alguns de vocês tenham pensado, professor, esqueceu do b. Lembrem, b não é variável. B é constante individual. A classificação em livre e ligado é sempre de ocorrências de variáveis, não de constantes individuais. Tá? Não faz sentido falar, não se fala em ocorrência livre ou ligada de constante. Tá? Só de variáveis. Essa aqui está junto com o quantificador, nem preciso examinar, é fácil. Essa daqui, eu vou olhar, onde é que ela aparece lá embaixo na minha árvore? Está aqui. Bom, vou subindo, opa, quantificador justamente sobre essa variável. Isso significa, então, que essa aqui é ligada, tá? E assim por diante. Aqui está no quantificador, é fácil, tá? Agora eu tenho mais uma ocorrência do x. Bom, vamos ver onde é que ele está lá embaixo. Tá aqui, tá. Mas aí eu vou subindo. Aqui não, é molecular, aqui não ligou nada. Opa, mas aqui eu tenho uma geral com quantificador sobre o x. Portanto, essa ocorrência aqui está no escopo desse quantificador e essa ocorrência aqui do x é ligada. O A, lembre-se, é constante individual, não cabe falar em livre ou ligado. Esse x aqui, vamos ver lá embaixo. Eu vou subindo, aqui não tem quantificador. Aqui tem um quantificador, tem uma fórmula na sequência que sobe, que começa com quantificador sobre o x. Portanto, essa ocorrência aqui do x é ligada. Tá? Bom, em seguida, a ocorrência do y aqui é ligada trivialmente, pela nossa definição. Essa ocorrência do y, o que eu vou ter que fazer? Vou aqui para baixo, vejo, tem uma quantificação com o y. Então, essa ocorrência do y, essa aqui era ligada porque era do quantificador, essa aqui é ligada, como a gente acabou de ver. Agora, vou ver a ocorrência do x. Vou aqui para baixo, eu subo, aqui eu tenho uma geral, mas não é sobre o x. Subo para essa aqui, não é geral, é molecular, começa com parênteses. Subo para cá, também é molecular, começa com parênteses. Portanto, essa ocorrência aqui do x é livre. Tá? Então, eu tenho como ocorrências livres, a primeira ocorrência do x é livre e a última ocorrência do x é livre. As demais ocorrências de variáveis são todas ligadas. Então, antes do nosso último curtíssimo vídeo, e que vai ser bastante fácil tendo resolvido esses exercícios aqui, pausa,
façam o exercício 5 do bloco 4, tá? E em seguida a gente conclui.